Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, podeis vos assentar. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher mistura em 3 medidas de farinha até que o todo fica fermentado. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E por esta palavra, por esta parábola, nosso Senhor nos mostra a força da expansão da semente da palavra de Deus, a força da expansão deste reino de Deus que nosso Senhor veio trazer sobre a terra. Ele é quem semeia este reino de Deus, é Ele quem é o grande semeador da palavra. A palavra, o apostolado, é o grão de mostarda que é semeado no campo do mundo. E este grão de mostarda semeado nas terras férteis do mundo, feitas férteis pelo próprio Evangelho, pela própria graça de Deus, dará esta árvore frondosa, que é esta árvore do reino de Deus. Nós vimos que no domingo passado, que na parábola do trigo e do joio, esta semente do reino de Deus, esta semente boa, está misturada com uma semente ruim, e que depois, somente no final, serão separadas as duas plantas. Somente no final se fará a distinção entre o joio e do trigo, para que não se perca a boa semente semeada. E hoje, nessa parábola de uma nova semeadura, desta vez, nosso Senhor toma o grão de mostarda como imagem, nós vemos uma parábola de grande esperança. Esperança nesta eficácia do reino de Deus, eficácia da semente da palavra de Deus, que apesar de tudo, apesar de todos os obstáculos, ela vencerá e ela se tornará bem produtiva, mesmo que apareçam muitíssimos obstáculos, mesmo que essa semente se pareça muito pequena, quase insignificante aos olhos do mundo. E assim, nosso Senhor vem tirar o medo dos seus discípulos e também vem nos dar a nós também um pouco mais de confiança, sobretudo nos momentos de dificuldades, de crises, sobretudo dentro da Santa Igreja, mostrando que a parábola, que a palavra, que a boa semente, ela permanece eficaz, fértil e por ela mesma dará bons frutos. Nosso Senhor toma desta vez, deste domingo, no Evangelho deste domingo, a comparação, a imagem da mostarda. Mostarda que era bem conhecida na época de Cristo, que era cultivada na Palestina, mostarda cujo grão é muitíssimo pequeno, quase insignificante, bem pequenino, de tal forma que os próprios rabinos, os próprios mestres da lei da época, quando eles queriam indicar uma coisa mínima, quase insignificante, eles comparavam com um grão de mostarda. Já era uma imagem muito usada já na época de Cristo e muito corrente. E as pessoas entendiam do que Cristo estava falando. E embora essa semente da mostarda seja uma semente muito pequena, mas muito pequena, a árvore da mostarda, ela pode atingir até os seus 3 metros de altura,
né? E pode ser uma árvore muito frondosa, colocando-se até no nível das maiores árvores daquela região. E crescida e tornada frondosa, ela se torna também abrigo de vários pássaros, de vários animais que vêm construir sobre ela o seu ninho, que vêm se colocar à sua sombra, que vêm se alimentar das suas sementes, como diz o próprio Evangelho de hoje. E nosso Senhor nos mostrando esta árvore da mostarda e o grão do qual ela vem, nosso Senhor, Ele nos ensina a importância e a eficácia do seu apostolado e do nosso apostolado, e até do apostolado da Igreja Católica como um todo. Nós podemos olhar para nosso Senhor e compreender que nosso Senhor, Ele veio ao mundo à maneira de um grão de mostarda, praticamente insignificante aos olhos dos homens, é claro. Nosso Senhor veio na figura de um servo pequeno, nascido numa gruta de Belém, no seio de uma família pobre de Nazaré. Os seus discípulos eram pequenos, pobres, pecadores, pescadores, cobradores de impostos, muitos deles ignorantes. E uma semente mínima, assim são sementes mínimas, insignificantes aos olhos do mundo. Mas que uma vez essa semente semeada, irrigada pelo auxílio da graça de Deus, pelas águas da graça de Deus, ela se torna uma árvore frondosa, uma árvore gigantesca, se torna o reino de Cristo sobre a terra, se torna a Santa Igreja. A Santa Igreja que estende, de tão frondosa, estende os seus galhos de salvação por toda a terra, por todas as gentes, por todos os povos e nações. E sobre os galhos dessa árvore vem-se pousar todas as qualidades de pássaros, de almas, para buscar a segurança e a firmeza dessa doutrina, se colocar sob a sombra desta santa lei, se alimentar dos frutos que nos dão as graças, que são os sacramentos. A igreja se torna uma árvore frondosa, a partir de uma mínima, insignificante semente, um mínimo grão de mostarda. Este apostolado do grão de mostarda, apostolado exterior, semeado por Cristo, pelos seus discípulos, pela Santa Igreja, pelo sangue de tantos mártires, pela vida de tantos e tantos santos, pela doutrina dos doutores da Igreja, esse apostolado de grão de mostarda, esse apostolado eficaz, produtivo, ele deve sempre continuar no nosso dia. E assim, deste mesmo modo, nós devemos colaborar com o reino de Deus, colaborar com a nossa salvação, colaborar com a salvação das almas, através de um bom apostolado externo, aparente. Não primeiramente com grandes obras, mas buscando fazer a nossa mínima parte, fazendo aquilo que Deus nos pede aqui e agora. Fazer como que pequeninos grãos, semear como que pequeninos grãos de mostarda, que podem aparecer, num primeiro instante, insignificantes para nós ou insignificantes para o mundo, mas que depois dará o fruto de uma árvore frondosa de salvação. E essa nossa contribuição de grão de mostarda consiste, primeiramente, no bom cumprimento dos nossos deveres no seio da nossa família. Consiste no bom cumprimento dos nossos deveres, no nosso trabalho, dos nossos estudos, cumprindo da melhor forma possível, por amor a Deus, agindo em todos os meios, enquanto filho de Deus. E isso nós fazemos informando todos os nossos atos, todos os nossos afazeres, através da caridade de Cristo, querendo fazer a vontade de Deus em todas as coisas e buscando uma vida séria,
de oração cotidiana que nos ajude, a alimentar em nós a graça de Deus e nos ajude a mostrar qual é o nosso objetivo, que é o céu, a santificação e o céu. Isso, por exemplo, esse pequeno apostolado de grão de mostarda, também, por exemplo, pode se revelar muito na educação dos nossos filhos. Quando nós sabemos dar, por exemplo, uma boa correção, quando nós sabemos dar bons exemplos, quando nós informamos as suas inteligências com a verdade, atraindo as suas vontades para o bem, para Deus nosso Senhor. São coisas pequenas que podem parecer insignificantes, mas que darão grandes frutos de apostolado de salvação de almas. Esse apostolado se revela também, por exemplo, nos bons exemplos que nós damos aos nossos amigos e aos nossos familiares, quando nós, por exemplo, agimos como bons católicos no mundo e evitamos situações que não condizem com Deus, como conversações ou modos de agir que desagradam a Deus. Quando nós temos nossos corações sempre voltados para o alto, quando nós temos essa sede de almas de que tinha nosso Senhor Jesus Cristo, tentando através das várias situações que nos ocorrem, das várias circunstâncias que se apresentam para nós no nosso cotidiano, para atrair para o caminho da santidade, para o caminho da fé, para o caminho do céu, o maior número de almas possível. Esse apostolado de grão de mostarda, ele pode parecer insignificante aos olhos do mundo, mas sempre foi o apostolado fundamental da Igreja Católica. E o apostolado que traz frutos abundantes. Aquele pequeno grão de mostarda que parece morrer, mas quando cai na terra, quando é irrigado pelos rios da graça, produz frutos e frutos enormes. Muitos de nós, às vezes, nós queremos obrar coisas muito grandes coisas na nossa vida. E ao mesmo tempo, nós deixamos de lado a nossa vida real, negligenciamos na vida concreta esse pequeno apostolado cotidiano de grão de mostarda, que é esta sede de almas posta em prática através de uma vida cristã exemplar, dando exemplo, dando bons conselhos, exercendo realmente as obras de misericórdia, exercendo e vivendo nesta vida de cristão aqui neste mundo. E buscando os meios de salvação para salvar a nossa própria alma e a alma daquelas pessoas que nos cercam mais de perto. E este pequeno apostolado de grão de mostarda é que dará uma grande árvore frondosa, como sempre soube dar para a Santa Igreja. O reino dos céus é então semelhante a este grão de mostarda. Parece insignificante, mas depois se torna uma árvore frondosa. Também, continua Cristo, o reino dos céus é semelhante ao fermento. E esta parábola do fermento, que vem completar a parábola do grão de mostarda, mostra a eficácia íntima do apostolado através da restauração das almas em nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir da restauração das almas, restauração de todas as coisas em nosso Senhor Jesus Cristo. Para que este apostolado de grão de mostarda ele seja eficaz, é necessário também esta ação íntima do fermento da caridade. E assim diz nosso Senhor: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher esconde em 3 medidas de farinha até que tudo esteja fermentado. E esse fermento, essa vida microscópica, se assim podemos dizer, que vai se desenvolvendo rapidamente quando ela está num ambiente, num meio que lhe é muito adequado. E invade pouco a pouco este ambiente e comunica a todo o meio onde ele está as suas propriedades específicas. E essa segunda parábola mostra este desenvolvimento íntimo da graça de Deus na conversão das almas e na conversão de todas as coisas para Cristo. Assim, por exemplo, como o fermento que é misturado na farinha, ele deixa tudo fermentado,
Assim também, a pregação do Evangelho, ela é transformadora e deixa tudo fermentado, deixa tudo com as cores da santidade. A pregação do Evangelho, este bom fermento da caridade, ele vem para se misturar nos meios humanos e assim transformar a sociedade na sua vida pública ou na sua vida privada, transformar as leis, as instituições dos homens, os costumes, a vida do homem como um todo, para dar a esta vida humana as propriedades divinas, as colorações divinas, mudando tudo a partir do interior através da graça de Deus. É a transformação das almas, a transformação dos homens pela graça, dando ao homem a vida de santidade, a esta participação à graça de Deus, e a partir da transformação interior, a transformação também de todo o meio onde os homens estão. Isso, evidentemente, se nós não colocamos nenhum obstáculo à ação do fermento. Isso se nós nos colocamos como meios adequados para que esse fermento da graça de Deus possa se desenvolver plenamente. E também aqui a igreja nos lembra a importância da busca pela nossa santificação pessoal, sem a qual qualquer apostolado não atingirá a sua finalidade, que é a salvação das nossas almas. É importante buscar a nossa santificação pessoal. O Evangelho lhe deve, assim como o fermento, fazer o seu efeito na nossa vida pessoal. Esse sagrado fermento é a caridade, é a máxima perfeição do reino dos céus, que nós já podemos provar aqui neste mundo e que deve transformar a nossa vida como um todo. A caridade, o amor de Deus, é escondido em nossos corações. Ele, então, como fermento, não deve parar de crescer até que ele transforme toda a nossa vida, a fim de que os nossos atos, todos, nossos pensamentos, os nossos desejos, tudo isso esteja informado por este amor de Deus, por esta caridade. E esta vida divina, ela deve penetrar todas as nossas faculdades. Por isso diz o Evangelho, essas 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha que são a nossa inteligência, a nossa vontade e a nossa vida sensível. Assim a caridade deve se misturar na nossa inteligência, vontade, vida sensível, as 3 medidas do homem, para que possa transformar o homem todo inteiro. Mas é necessário, assim como o fermento precisa de um meio adequado para se desenvolver plenamente, é preciso que o homem ele seja um meio adequado ao desenvolvimento também deste fermento da caridade de Deus, sendo assim dócil à lei de Deus, querendo fazer em tudo a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos, buscando as virtudes, aplicando na sua vida concreta os meios para a sua santificação pessoal, como, por exemplo, uma vida de oração fervorosa, a prática dos sacramentos, assistência à Santa Missa. Sobretudo, através do sacramento da Eucaristia, que justamente a teologia católica chama de fermento da vida da graça, que produz em nós a caridade de Deus, que faz crescer esse amor de Deus cada dia em nós. E assim, o reino dos céus é também semelhante ao fermento. E temos então diante dos nossos olhos, neste penúltimo domingo depois de Pentecostes, essas 2 parábolas, 2 campos de extensão do reino de Deus. Exteriormente, através do apostolado exterior, através do grão de mostarda, que dará um fruto enorme, e interiormente também, transformando a nossa vida humana, todas as coisas em nós, através dos meios de santificação e nos levando para Deus. E todos nós devemos contribuir com este duplo trabalho de crescimento do reino dos céus. Exteriormente, pelas diversas formas de apostolado, são os pequenos grãos de mostarda que nós podemos semear aqui e ali, e que nosso Senhor, Ele mesmo,
saberá desenvolver, sobretudo o apostolado dos bons exemplos no seio, nosso meio familiar, e depois também buscar a nossa santificação pessoal. Porque se eu fizer apostolado exterior, semear muitas sementes e não buscar a minha própria santificação pessoal através dos sacramentos, esse apostolado para mim não valeu de nada, não valeu realmente de nada. É importante buscar a nossa santificação pessoal através dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, através da vida de oração, para que nós possamos transformar todas as nossas atitudes, pensamentos, palavras, assim como o fermento, ele transforma toda a massa, para que Deus, em nossas vidas, ele seja tudo em todas as coisas. E quando nós damos também a nossa contribuição, a este apostolado, de Deus, de Cristo, e nós não devemos esquecer ao mesmo tempo que a vitalidade do grão de mostarda, que a vitalidade do fermento, ela é obra do Espírito Santo, e nós somos meros instrumentos ou meros meios da ação santificadora e vivificante do Espírito Santo. Evidentemente, instrumentos e meios adequados a esta obra do Espírito Santo. Mas é Ele, afinal, que protege, que aumenta e que frutifica e que dá a vitalidade desta boa semente e deste bom fermento. É o Espírito Santo que opera o maravilhoso trabalho da divina providência e conduz todas as coisas à sua finalidade, que é a finalidade da nossa salvação. E por isso mesmo, nós devemos sempre confiar na providência, confiar nesta ação do Espírito Santo, sobretudo nos momentos críticos, nos momentos de fraqueza, nos momentos de desolação, de desesperança, É preciso estar convictos de que quando as nossas forças não valerem mais, o Espírito Santo, ele valerá dos nossos apostolados mais diversos. É preciso estar convictos de que o poder de transformação está na própria semente, está no próprio fermento. Eu devo oferecer simplesmente esta colaboração, enquanto meio adequado para o desenvolvimento desta graça de Deus. Assim, nós temos essas duas parábolas que se encaixam bem no final deste ano litúrgico. O fim do ano litúrgico, então, se aproxima, o último domingo é o último domingo depois de Pentecostes, depois já entramos no Advento. Esse fim do ano litúrgico que vai se desenvolvendo simboliza o fim das nossas vidas, o fim de cada um de nós e o fim dos séculos como um todo, que nós vivemos de forma litúrgica. E assim, o fim se aproximando, nós devemos pensar que ainda é tempo de trabalhar para a eternidade, trabalhar já aqui nesta terra para o crescimento do reino de Deus, através da semeadura dessas pequeninas sementes e através deste desenvolvimento, desta abertura ao fermento da graça de Deus. A semente, ela é quase insignificante aos olhos do mundo, o fermento parece pouquíssimo para nós e os operários certamente são muito incapazes, mas Deus saberá auxiliar e capacitar as nossas ações humanas, que são muito fracas, e fazê-las frutificar e expandir, segundo quer a sua divina providência, o reino de Deus, no nosso meio ou no interior de nós. E assim, quando nós nos aproximamos do fim desse ano litúrgico, possamos também aproveitar e fazer um pequeno exame de consciência para ver se nós estamos, como queridos filhos da igreja, buscando participar destes dois tipos de apostolado externo e apostolado interior, esse apostolado da santificação das almas e da minha própria alma. E se assim, de fato, através da participação desses apostolados do grão de mostarda e do fermento, se nós realmente somos dignos de ser chamados modelos de cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.